Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Oscar, Wendel e Dybala movimentam o mercadão da bola do tricolor. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para falar sobre Dybala, argentino, 31 anos de idade, especulado no São Paulo. Essa informação foi trazida pelo André Hernan e dá conta de que o tricolor inclusive já tem um parceiro comercial para viabilizar os salários do atleta. Dybala ganha na Roma 3 milhões e 800 mil reais por mês. Com um tempo atrás ele teve uma oferta do Al-Qadisiah da Arábia Saudita para ganhar 10 milhões de reais mensais e ele recusou essa proposta. Dybala, cujo contrato na Roma se encerra em junho de 2025, é mais um daqueles que poderiam assinar um pré-contrato a partir de janeiro para se mudar para qualquer outro clube no Brasil ou no exterior na metade da temporada que vem. Fui checar com uma pessoa do São Paulo da minha confiança a respeito de Dybala no São Paulo. Essa pessoa confirma que em algum momento o nome foi debatido, mas que não há parceiro comercial e nem existe chance de o atleta ser contratado. A resposta foi chance zero. Argentino que na atual temporada soma 18 jogos, 2 gols e uma assistência, a pior temporada dele com a camisa da Roma, mas alguém ainda com moral no clube italiano. De fato, levando em consideração toda a dificuldade financeira que o São Paulo passa, com uma projeção de gastos de no máximo 350 milhões de reais, não me parece nem um pouco realista que esse negócio aconteça, mas essa é a minha apuração, respeitando a informação do André Hernan. Só para completar em relação ao Dybala, atleta formado no Instituto da Argentina, fez uma temporada no time profissional desse clube e se mudou para o Palermo. Depois esteve na Juventus e na Roma desde 2022. Seria ótimo, né? Dybala, qual que é o outro? O Oscar. Oscar. Não, Não, Oscar não vem, né, gente? Mas... Não sei. Também não é o 10 que o 10 dos sonhos. Mas Dybala é da pezinho Copa, no chão, pô. pezinho no chão. Pezinho no chão. Traz o Ganso de volta. Será que o Ganso faz joga a bola bem no andar. São Paulo? Aí o Ganso não é intenso. O Ganso joga muito. O Ganso, meu, tem uma visão de jogo espetacular. Ele faz a bola correr. Os outros que corram pelo O que você Ganso. acha, Miller, De quê? do Ganso no São Paulo? Ele ficou quase 4 anos no São Paulo e não jogou porcaria Não nenhuma. jogou porcaria nenhuma. Pois é, Eu discordo. Ele Ele, não ele ganhou, tinha, né? Mas- ele tinha lampejos. Lampejos é que né? é Bom, no Fluminense foi campeão da Libertadores aí, uma outro dia. outra coisa. eu outro acho que- dia. Você acha que o São Paulo vai fazer um esquema Outro pro dia. Ganso? Ou E pra quando quem? não fez Ah, mas pro eu tô Ramos, só, não fez pro- eu tô não fez só, pro Ramos, eu tô já só fazer pro Ganso. especulando aqui na minha Ainda mente. bem que a tua especulação na não vai dar certo. Não é informação, é a minha mente Não, trabalhando assim, aqui em com vez do criatividade. Dybala, você falou, por que que É não uma traz coisa. o Ganso? E o Dybala, vai que você trazer acha? quem é o meia que tem Dybala aí? é O um Ganso. jovem, entendeu? Ele é da seleção argentina. Tá na Copa Ele é agora. ídolo na Itália, Juventus, Roma, quer dizer, então Aí é, sim. é um outro tipo de jogador. Mas, gente, o São Paulo já disse que não vai fazer esse tipo de loucura no ano que vem, em termos de contratações, né? Então, Eu tenho certeza que não. pé no chão, né? Zé Paz, você quebra então aqui a nossa rede, tá no Morumbis, papo agora sobre as categorias de base do São Paulo. O que está acontecendo? Olha, Michele, segundo o presidente Júlio Casares, aí, o São Paulo tem um acordo muito bem encaminhado com o magnata grego Evangelos Marinakis, que é um magnata grego, tem vários clubes aí pelo mundo, Nottingham Forest lá na Inglaterra, tem o Rio Ave de Portugal também, tem o próprio Olympiacos na Grécia, e o presidente Casares está costurando um acordo com esse magnata grego para uma parceria na base do São Paulo. Muita gente dizendo que era a SAF da base, ia vender a base, não é nada disso. O presidente Casares explicou isso numa coletiva ontem lá em Cotia. O que está sendo encaminhado é uma parceria para que em futuras vendas de atletas da base, o magnata, o empresário lucre e o São Paulo fique com a maior parte, é bem verdade. O São Paulo quer um investimento na base, em infraestrutura, em captação de atletas, e o presidente Casares explicou exatamente isso em entrevista coletiva ontem lá no CT de Cotia. Vamos conferir aí. É claro que quando a gente vê uma notícia precipitada, venda da base, jamais. Esse aqui é um patrimônio onde vocês estão, que é próprio do São Paulo. E todas as outros ativos. O que nós estamos visualizando é um acordo operacional. Um acordo operacional que tem um revenue share, que é o investidor coloca e também ele participa. Mas o mais importante é você entender que esse quadro hoje já tem a participação de empresários, que é legítima, mas os clubes que formam precisam ter uma participação maior. Esse esforço que eu acabei de dizer do Rian e do Ferreira. Com esse investidor, a nossa capacidade, através do nosso scout, de um scout técnico ligado à Premier League, pode aumentar muito.
Nós podemos ter um potencial de 10 jogadores por ano. Quanto significa isso em termos de receita e performance esportiva no profissional, legado esportivo? E nós estamos conversando, claro que é algo ainda embrionário, e eu vou com muita calma nesse assunto, mas nós estamos caminhando bem, para trazer um empresário ligado à plataforma esportiva. Ele não é só financeiro. Ele tem o aspecto financeiro, mas ele tem a experiência esportiva. Imagine que o São Paulo, no grupo dele, se isso caminhar dessa forma, tem o Olympiacos, tem Nottingham Forest e tem o Rio Ave. Veja, o jogador que está jogando em qualquer outro clube e que tem 17 anos, 15 anos, 18 anos, ele fala assim, puxa, o São Paulo é uma ponte aérea mais próxima para ir para a Europa. Outro dia eu estava conversando com o Renan, que foi volante do São Paulo, grande cara, e tal. Ele falou assim, bom, para você, a galera fala em scout, para você falar do Oscar, do Wendel e do Dybala, ele não tinha nem a história do Dybala ainda na conversa, mas para você vai contratar o Oscar e o Wendel, você não precisa do scout. Você vai lá, são os caras que todo mundo conhece e tal. E aí tem lá o otimismo do Casares. O que eu digo é, esses caras só jogarão no São Paulo por amor. E o último exemplo disso deu ruim. O Alexandre, o irmão é São Paulino, a família torce pro São Paulo, todo mundo com a camisa do São Paulo e tal. O cara sentou na mesa, chegou o cheque do Flamengo, o cara falou, valeu, obrigado, tô indo embora. Simplesmente assim. Então, vai ter que ser no amor. Tudo indica que vai acontecer de novo, né? Porque quando você vem o presidente falando, olha, ele quer jogar no São Paulo, ele tá a fim de jogar no São Paulo, mas tem que conversar com o dono, né? Tem que conversar com o Porto, não o dono, entendemos, né? Tem que conversar com o Porto, não conversou ainda, tá andando, tá esperando o quê? Quais ajustes? Jogador em fim de contrato. O que isso significa? É dinheiro. Então, neste momento, qualquer um está apto a dar um chapéu no São Paulo pelo Wendel. Qualquer um, qualquer clube. Entendeu? Minimamente que chegue lá e fale ao Porto quanto é. Quanto é? É X, toma aqui meia dúzia de X, toma aí, vambora. Wendel, e aí? O São Paulo? Eu queria ir e tal, mas os caras não conseguiram. Vamos nessa, é isso. Pra mim tá muito claro. Ele não gosta. Ele não gostou do termo, né? Chapéu, você viu o que ele fala? Não é chapéu, se oferecer é o mercado, 30% a mais. O São Paulo, alguns dirigentes do São Paulo ainda vivem de um protagonismo que não existe mais, né? Então isso incomoda. Tomei chapéu. Imagina, esses caras todos, dirigentes aí, Casares, Aidar, Leco, eles foram pautados, criados e formados numa era espetacular do São Paulo, né? Então me parece que eles estão ainda nesse lugar aí, quando fala, tomei chapéu, que importância isso tem? Zero importância. Me preocupa ele não saber que o Oscar já mudou o discurso faz tempo. Não é isso? Sim. Não, mas é lá, os caras estão tomando conta disso, o departamento de futebol. Me parece que há uma falta de sintonia, pelo menos nas palavras, né? Talvez ele saiba, mas nas palavras, entre o departamento de futebol, que é o coração do clube, e o seu presidente. Isso já começou lá atrás com a história do fundo, reúne aqui, não gostei daqui, aumenta pra lá, tira pra cá. Aí teve fotinhos, estamos trabalhando juntos, né? Agora o próprio presidente do clube não sabe que a questão do Oscar já foi resolvida familiarmente, lembra? Não teve isso. A filha dele falou, não quero mais. Ele falou com o André Plihal e disse, pode em on aí, fala que eu não vou, porque família e tal. É isso. Então, cara, me preocupa. Acho que o Arnaldo tem razão com a preocupação dele nesse momento, porque é verdade que tem outros clubes tentando entrar nesse modelo São Paulo. Por exemplo, o Internacional é um clube que está nesse lugar. O Grêmio fatalmente vai ter um ano... o Conselho do Inter já recusou. Já recusou. Não, então, mas... mas aí que tá, não passou o plano econômico internacional. Mas o Barcelos passou. O Barcelos foi claro. Ele falou, tudo bem, não passou, mas a gente vai ter que trabalhar dobrado agora. Sim. Porque não dá para eu vender o Wesley pro Krasnodar se eu não pagar o Cruzeiro. Claro. Você entendeu? O Cruzeiro não libera, tá preso lá, tem um pedaço. Então vai ter que fazer a coisa andar de algum jeito. O Grêmio, a mesma situação, né? O Santos, de volta, a mesma situação. Não vai chegar nadando de braçada. Então, a espanholização pro ano que vem, ela vai mudar mais um pouco. Vai mudar, vai ter mais algumas mudanças no G6, no G5. E o São Paulo me parece estável, entendeu? Basta um pouquinho disso aqui, um pouquinho de
perspicácia, de inteligência para fazer um... Por exemplo, esse camisa 8 que o Corinthians contratou, como é que é o nome? Aquele loirinho que veio... Charles veio da onde? Da Dinamarca. Não é possível que ao invés de ficar sonhando com o Dybala para o investidor pagar... Mancini, mas... o 8 da Dinamarca. Não, mas peraí. Calma, deixa eu terminar. Tá bom, então contrato 10. Não, mas... Não é contrato 10. Então, exatamente. Então, aproveitando a sua comparação com o Corinthians, o São Paulo não tem dinheiro para contratar um Rodrigo Garro, um Charles. Né? Não tem dinheiro para fazer a contratação. Não tem dinheiro para fazer a contratação de um jogador no auge que você precisa pagar pelos direitos federativos. Para mim tem uma diferença grande aí entre Oscar, Dybala, Wendel. O Wendel é um lateral que, primeiro, não fez história no futebol ainda. Brasileiro, nenhuma. Segundo, aí o Casares tem razão na percepção dele na convivência da Copa América. Ele tem a perspectiva, a possibilidade de disputar a Copa do Mundo numa posição que o Brasil não tem. Ele já foi lateral titular da seleção, hoje não é mais. E ele ocupa uma posição que o São Paulo não tem nenhum jogador. Então, a contratação do Wendel, 32, tal, eu acho aí, eu vou discordar do Renan. O São Paulo, para lateral esquerdo, não tem que ir para o scout, ele tem que pegar uma certeza. Só que certeza, quando você vai divulgando o nome, vai fazendo o que o Mancini falou, você vai facilitando para o concorrente, né? O concorrente entre viajar com o Oscar, com o Dybala, então o São Paulo já deveria ter contratado o Wendel. São circunstâncias diferentes, embora a idade do Oscar seja idêntica à do Wendel, mas um tem uma trajetória X, outro tem uma trajetória Y. Um joga na posição X, outro joga na posição Y. E, insisto, o perfil de jogador que o São Paulo está procurando, e sondou o Oscar, sim, falou várias vezes, o presidente confirmou, sondou o empresário do Dybala, sim, é muito parecido com a captação Rames Rodrigues. Aí não precisa de scout e a chance de você dar com os burros na água é grande. Só uma coisa, você citou, acho que o Tirone usa um termo bom, deixou a porta aberta. E eu acho que isso é pouco inteligente. Se a gente parar para pensar, nos últimos 2 dias, o assunto Oscar já tinha dado uma boa acalmada, a torcida já tinha entendido. Ao invés dele deixar morta a situação, vamos dizer que depois conseguiu nos bastidores e do nada um link no site oficial. Oscar é do São Paulo. Surpreende todo mundo positivamente. Deixa a história mortinha, já não tinha mais chance. E vai vendo o que acontece nos bastidores. Ele nem precisa, para mim foi pouco inteligente deixar a fresta aberta. Podia ter morrido a história e aí ele surpreenderia todo mundo se a coisa ao longo dos dias desse certo. Eu achei que só isso daí que para mim é vacila nesse caso do Oscar. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. O Tricolor está perto de solucionar a questão envolvendo o Wendel. Já havia contado para vocês que entre São Paulo e o Wendel está tudo certo. O lateral esquerdo de 31 anos de idade aceitou o salário, tempo de contrato e luvas oferecida pelo São Paulo. Falta um acerto com o Porto. E esse negócio deve ser sacramentado nas próximas horas, ainda nessa semana, com o empréstimo do Moreira. Porto exige uma compensação financeira para liberar o Wendel. E a sugestão ou o pedido do clube português foi de que o Moreira seja incluído nesse negócio. Importante lembrar que o Moreira é bem mais jovem do que o Wendel, mas ele não vai como contrapeso. Dá para dizer que são negociações distintas. O Wendel fecha com o São Paulo e em troca o São Paulo libera o Moreira por empréstimo ao Porto até o fim da temporada europeia. A questão que falta a ser definida é se o Porto quiser ficar com o jogador, é opção ou obrigação de compra. E aí também os clubes vão precisar se acertar em relação ao valor. O Moreira é valorizado, apesar de ter jogado pouco, foram só 13 partidas na atual temporada. O fato dele ter nacionalidade portuguesa e já ter passado por seleções de base em Portugal pesa a favor desse negócio com o Porto. O São Paulo vai emprestá-lo, mas se o negócio acontecer em definitivo, o Tricolor recebe dinheiro num curto espaço de tempo. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto pra vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então, segundo o jornalista André Hernan, o São Paulo sondou na situação do meio argentino Dybala, mas logo depois o São Paulo soltou uma nota, né, galera, falando que não negocia com o jogador. Mas segundo o próprio André Hernan, né, o São Paulo tinha um parceiro para negociar com o Dybala. Eu acredito, né, pessoal, que o São Paulo sondou sim o Dybala, mas essa questão do parceiro é difícil, né, galera? Até porque com o Daniel Alves foi assim, né? O São Paulo falou que tinha um parceiro
e nunca teve, né, galera, esse parceiro. Com o Galopo também, né, São Paulo falou que um investidor ia comprar o Galopo, e pelo que eu vejo, o São Paulo pagou o Galopo sozinho, né, galera? Então não acredito muito nessa história de parceiro, mas o São Paulo está ativo aí no mercado atrás de um meio-campista que não deve ser o Dybala. O Tricolor insiste na contratação do meio-campista Oscar. Ontem a mulher dele, né, postou um vídeo falando que vê, né, as mensagens que a torcida do São Paulo manda, falando para ela liberar o Oscar. E ela está vendo, né, pessoal? Ela falou e logo depois postou um vídeo de uma mala, né, escrito Brasil, que indica que eles estão vindo para o Brasil, né? Mas na minha opinião, né, pessoal, o São Paulo tem que trazer um jogador que queira vir jogar no São Paulo. O Oscar, não sei, né, galera, se ele quer vir jogar no São Paulo. Boa parte da torcida não quer, né, a volta dele. Na minha opinião, é um bom jogador, né, galera? Chegaria ali para resolver o problema do meio-campo do São Paulo. Até porque o Luciano que está jogando ali, né, galera? E apesar de ser o artilheiro da equipe no ano, o Luciano não rende muito de meio-campista. Então, chegaria ali para tomar conta do meio-campo Oscar. E a diretoria do Santos consultou o São Paulo sobre a situação do meio-campista Juliano Galopo, que não está nos planos do treinador Luiz Ubeldia para 2025. O clube santista sugeriu, né, o empréstimo do jogador, mas ainda não teve uma resposta definitiva, assim como no caso do atacante Luciano. Porém, a preferência do São Paulo é negociar o jogador com o time do exterior. A diretoria do Tricolor, né, não gostaria de reforçar um rival com um dos seus jogadores. Galopo terminou a temporada lesionado, mas já não vinha jogando com Zubeldia. Ele tem contrato com o São Paulo até junho de 2027. Neste ano, recusou uma proposta do Rosário Central da Argentina. O jogador lamentou, né, a falta de espaço na equipe em entrevista. Ele entrou em campo pela última vez na vitória por 3-0 sobre o Vasco, no dia 16 de outubro, por 7 minutos. Então o Santos está tentando um empréstimo do meio-campista Galopo. Na minha opinião, é um ótimo jogador, mas que tem poucas oportunidades no São Paulo. Mas não para tanto investimento que o São Paulo fez, né, pessoal? O Galopo é a maior compra, né, da história do São Paulo. Então, na minha opinião, não é para tudo isso. Mas já que é para o São Paulo recuperar, né, pessoal, um pouco do valor, não compensa o São Paulo vender ele barato. Compensa sim o São Paulo emprestar ele, até porque, na minha opinião, ele deve se destacar, né, até porque é um bom jogador, e assim o São Paulo fazer uma venda maior, né, galera? Então vamos ver, né, se o São Paulo vai emprestar ou vai vender o Galopo na próxima janela de transferência. E o lateral esquerdo, Wendel, deve mesmo ser o primeiro reforço do São Paulo para a próxima temporada. Em entrevista, né, o presidente Júlio Casares mostrou otimismo com a contratação e disse que as conversas com o lateral esquerdo têm caminhado bem. Aos 31 anos, né, o Wendel tem contrato com o Porto até junho de 2025, mas negocia uma saída antecipada, pois não faz parte, né, dos planos da nova comissão técnica. O São Paulo encara a concorrência de outras equipes do Brasil, mas Casares acredita que a chance, né, de fechar o negócio é boa. Então abre aspas aí para ele. O que eu posso falar é que é um atleta que está com muita vontade de vir. Estive com ele na Copa América. Conversamos muito sobre essa possibilidade. Tem alguns ajustes, né, ainda com o Porto, que é uma questão agora de negociação. Mas eu sinto que há possibilidade. Mas nesse mercado eu só acredito quando estiver o contrato assinado, falou o dirigente. Apesar de demonstrar otimismo, né, Casares garantiu que não existe nada fechado com o jogador e que, por restrições financeiras, o São Paulo não pode entrar em leilão. Então, o lateral esquerdo Wendel deve ser o primeiro reforço do São Paulo para 2025. Na minha opinião, um ótimo reforço, até porque o São Paulo praticamente não tem lateral esquerdo no momento. O Wellington já foi embora. O Jamal Lewis deve ser devolvido, né, galera? Já que vai passar por cirurgia, não deve mais jogar pelo São Paulo. E o Patrick é um jovem jogador que, na minha opinião, né, o São Paulo poderia até emprestar ele, né, galera? Para ganhar um pouco mais de bagagem. Assim como fez com o Reinaldo, né, quando foi para Chapecoense. Acho que o São Paulo poderia trazer até 2 laterais esquerdos. Até porque se o Wendel machucar, né, pessoal, numa Copa do Brasil ou numa Libertadores, num campeonato importante, o São Paulo tem um bom reserva, né, galera? Mas acho difícil, né, o São Paulo trazer 2, até porque o clube passa por dificuldades financeiras, né, pessoal?
E na lateral direita, né, pessoal, o São Paulo não deve trazer outro jogador, até porque o Rafinha renovou, né, até o fim do Campeonato Paulista, e o São Paulo tem o Moreira, tem o Igor Vinícius nessa posição também. Mas segundo o jornalista Jorge Nicola, o São Paulo pode envolver o Moreira, né, pessoal, na negociação para trazer o Wendel, já que o Wendel tem contrato até o meio do ano, né, e o Porto pede uma compensação financeira para o São Paulo. O São Paulo então poderia emprestar, né, o jogador até o fim da temporada. Assim o São Paulo teria que trazer outro lateral, né, pessoal? Já que o Rafinha vai ficar apenas até o Campeonato Paulista. E se o Moreira for emprestado, o São Paulo vai ficar apenas com o Igor Vinícius. Então o São Paulo estuda essa contratação, né, de um lateral direito também. Já de centroavante, acho pouco provável, né, pessoal? O Zubeldia queria mais um centroavante, mas o São Paulo já tem um Caleri, tem um André Silva, tem o Rian Francisco também, que deve subir para o profissional ano que vem. E mais uma posição, né, que o Zubeldia pediu, que é pouco provável o São Paulo trazer, é um jogador pelas pontas. Até porque o São Paulo já tem um Lucas, né, pessoal, que está jogando por ali. Tem o Ferreirinha, tem o Eric, tem o William Gomes, tem o Hélito Rato, tem o Henrique Carmo. Então acho pouco provável, né, o São Paulo trazer mais um ponta. Então o São Paulo deve fechar o ano apenas com o lateral esquerdo e com o meio campista, né, galera? Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.